Olá, pessoal, Simone Rodrigues aqui, trazendo mais um vídeo de novidades no Business Map. Vocês já sabem que aqui no Business Map vocês conseguem trazer da estratégia até a execução, tudo em um local único. Mas vocês estão sabendo que nessa última versão a gente atendeu um dos pontos aqui que eu vou falar que muitos clientes pediram. Foram um pedido que é de diversos clientes, que é a parte de documentação. Fala, ai, Simone, eu já ponho aqui nas minhas OKRs até meu operacional, mas a parte de documentação está em outra parte, está em outro local. Tem como colocar no Business Map? Agora tem, pessoal. Eu vou mostrar para vocês essa novidade e muitas outras. Então, fica aqui comigo que vocês vão adorar. Então, eu já vou começar com essa parte de docs, documentos, que ela está aqui, ó. Essa parte de documentos, você vai conseguir visualizar tanto aqui na sua área de trabalho principal, onde tem as suas áreas, todos os quadros que vocês têm acesso, como também dentro de cada quadro, vocês vão ter esta opção aqui dentro. Quando vocês clicarem em documentos, estando dentro de um quadro de equipe, um quadro dos seus projetos, vai ter a seguinte carinha: quadro atual, que é os documentos que estão disponíveis dentro deste quadro, a lista principal de documentos. Aqui você pode trazer os processos da empresa, colocar uma hierarquia de docs por equipe e dentro da equipe todas as documentações. Vai ter a parte de divisão dos seus favoritos, o que o proprietário marcou como importante e outras carinhas aqui dentro. Então, eu vou detalhar com vocês, mas só para vocês entenderem o potencial dessa parte de documentação, aqui, além, né, de todos os textos que a gente já está habituado, você consegue utilizar as outras funcionalidades do Business Map, como, por exemplo, que a gente já vem falando nas últimas versões dos whiteboards. Você pode trazer o whiteboard para cá para poder fazer um diagrama. Vocês podem, inclusive, colocar imagens, tabelas, nesse outro eu coloquei imagem aqui, ó. Coloquei imagens, enfim, você vai fazer as documentações de acordo com a sua necessidade. Vindo aqui, mais uma vez, dentro de um quadro, clicando aqui em documentos, vai ter essa aparência aqui e essa parte de quadro atual, que ele também são os documentos disponíveis para aquele quadro. Clicando diretamente por aqui, a diferença é que não aparece aquela parte de quadros, porque esse está só na parte principal aqui de documentos. Então, eu vou falar agora para vocês sobre essas caixinhas, o que vai aparecer em cada uma, como é que vai funcionar essa parte de gestão de acesso. Primeiro aqui, ó, você clicou no mais, você já cria um documento. Eu posso criar um documento aqui na minha lista principal ou aqui na minha questão pessoal. Então, eu vou colocar aqui, ó, um doc Simone. Exemplo de cálculo financeiro. E aí eu posso preencher aqui, colocar imagens, enfim. Vou dar um salvar alterações, só para ter alguma coisa aqui. Esse doc eu criei só no meu usuário, então ninguém vai ter acesso. Ó, tem aqui ó, o doc Simone. Se eu tentar pegar esse link, aqui ó, copiar, eu vou aqui ó, para a conta de uma colega minha. Vou colar. Dá um Enter. Vai aparecer que eu não tenho permissão para ver esse documento, porque é só ali daquele usuário, doc Simone. Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse doc agora e eu vou converter. Então, aqui vai ter algumas opções. Excluir, ele vai excluir esse item. Já vou falar aqui ó, sobre esses outros três antes de converter. Parte de revisões. Então, revisões, conforme eu for alterando, ele vai ficando aqui, ó. Quem fez, quando e o que foi feito a cada revisão do documento. Então, se você tem uma documentação igual essa que eu coloquei de exemplo, sobre arquitetura de alguma ferramenta, ele vai mostrar aqui, ó, nas revisões, as revisões que foram feitas e o que foi alterado em cada uma delas. Perfeito? A parte, vou voltar aqui para o meu Doc Simone. Parte de histórico. Não é tanto ali o texto que foi alterado, a linha, enfim, mas só mostrando que o documento foi criado, um documento foi alterado, se eu der acesso para outra pessoa, Simone deu acesso para o outro usuário, então, mais o histórico ali é de macros ações que foram realizadas. Eu vou fazer o seguinte, agora que eu já falei sobre revisões, histórico, eu vou converter esse documento para um documento que vai ficar
ter a opção de ficar disponível e poderá ser compartilhado. Quando eu faço essa parte de converter, ele ficou aqui, ó, documentos sem localizações. Porque você sabe, um documento ele pode estar dentro aqui de uma lista principal de documentos, como ele pode estar presente em um quadro ou até um nível de cartão, mas eu chego lá com vocês. E eu não coloquei nada, eu só converti. Ok, eu vou converter e agora ele já está disponível aqui, ó, para eu compartilhar. Quando eu clico em compartilhar, tem 4 opções. Vou começar aqui, ó, do menor acesso para o maior. Eu tenho visualizadores, que ali é alguém que só vai conseguir ver o documento, ok? Comentarista, ele consegue visualizar e grifar uma parte do texto e colocar um comentário. Eu vou mostrar como é que funciona essa parte de comentários. A parte de editores, como o nome sugere, além de visualizar, comentar, ele pode editar e adicionar outros visualizadores e outras pessoas para comentar naquele documento que ele está com acesso de editor. E o proprietário, que consegue fazer tudo isso, além de alterar, editar, excluir as permissões aqui, até mesmo excluir um documento. Então, com exceção aqui, ó, do proprietário, todos os outros vai ter alguns perfis de personalização, porque você pode deixar que todo mundo consegue editar, assim por diante, mas o proprietário, ele é um acesso maior no documento, ele vai conseguir, inclusive, excluir aquele documento. Então, por isso que essa parte a gente recomenda aqui só tá algumas pessoas, né, quem é importante mesmo, tá com acesso de proprietário. Pessoal, pode ficar tranquilo, se por acaso eu criei aqui o documento e meu usuário foi desativado por algum motivo, um documento que não tem proprietário vai ficar aqui, ó, nessa caixinha, disponível para quem tem um acesso de administração dentro do Business Map, um acesso owner na conta como toda no Business Map, vai conseguir ver esses documentos sem proprietário e colocar certinho quem deverá ser o proprietário dele, tá? Os outros acessos aqui dentro, que aí já é mais flexível, o que você consegue fazer? Isso vai se repetir, ó, para edição, comentaristas e visualizadores. Eu vou fazer aqui ó, no comentarista. Tem a opção de eu deixar para todo mundo. Então, todo mundo que tem acesso ao Business Map vai conseguir ver e comentar nesse documento. Ah, não, Simone, é muitas pessoas. Quero personalizar. Ok. Na parte de personalizar, você pode definir como que faz sentido para a sua organização colocar aqui esses acessos aos documentos. Você pode definir quem tem acesso a determinado quadro, quem é membro de um quadro, vai conseguir visualizar e comentar nesse documento, ok? Quem for membro de uma área, então eu tenho vários quadros e eu tenho a área como um todo, gestão operacional. Ah, quem for membro dessa gestão operacional vai conseguir comentar, não importa o quadro que esteja. Ou eu posso falar assim, quem for de determinada equipe. Lembra a parte de equipe? Fica aquela parte de gestão. Então, eu consigo criar uma equipe, que é um grupo de pessoas que tem acesso a determinado quadro com determinada função. Então, esse grupo de pessoas, de usuários que estão fazendo parte dessa equipe, eu tenho aqui ó, uma equipe de demonstração, uma equipe de CS. Quem tiver parte dessa equipe, além daqueles quadros que vocês já fizeram na parte de gestão de acesso, se vocês não sabem do que eu estou falando, vou deixar aqui um vídeo linkado sobre a parte de gestão de acesso dentro do Business Map. Vocês vão conseguir colocar também que aquela equipe tem acesso a tais documentos. Usuários específicos. Tem um usuário aqui que eu quero colocar que ele tem acesso. E ele não está dentro dessa equipe ou dentro dessa área de trabalho. Pode visualizar o documento também. Ou até mesmo com funções específicas. Mais uma vez, função é aquela parte de gestão de acesso, que você cria diferentes funções para poder mexer dentro da ferramenta. Você pode falar, olha, quem tem a função de desenvolvedor pode ver esse documento. Isso vai servir tanto para comentaristas, visualizadores e editores. Feito isso, pessoal, coloquei aqui, ó, que quem está nessa área de trabalho vai conseguir visualizar esse documento. Show de bola. Vou pegar até o link de novo. Eu vou lá para o meu usuário, da minha colega aqui, ó. E eu vou colocar para carregar. Perfeito. Apareceu aqui, ó. Doc Simone, exemplo de cálculo financeiro. Lembra que eu coloquei que aqui a pessoa tem acesso de comentar?
Então, ó, se eu clicar aqui, eu não vou conseguir digitar nada. Não consigo. Eu não consigo editar, apagar, mas eu consigo selecionar e colocar um comentário. Aí aqui, ó, minha colega vai falar. Cálculo incorreto. Colocou aqui, salvou essas alterações. Show. Então, aqui, doc. A Ada falou que esse cálculo está errado. Se eu vim aqui, eu posso tanto atualizar ali na minha conta, né? Ó, continua aqui o doc Simone. Vim aqui, ó, cálculo. Deixa eu dar um atualizar aqui, só para poder refletir. Show. Tá aqui já. Exemplo de cálculo financeiro. Aí a Ada falou: olha, tá incorreto esse cálculo. Então, o que que eu vou fazer? Ajustar, né? Enfim, você pode conversar aqui os seus comentários. Mas às vezes entender qual que é a função diferente de visualizador. O visualizador, ele não ia ter nem essa opção aqui, tá, de comentar, ele só ia ver os textos. Ok, eu falei um pouquinho sobre a parte de acessos. Então, ó, aqui eu estou conseguindo visualizar esses documentos. Apareceu aqui, ó, documentos sem localizações. Tá vendo, ó? Esse usuário, ele não é administrador da conta, então ele já não aparece aquela caixinha de documentos sem proprietários. Isso só vai aparecer para quem for o admin aqui dessa conta. Documento em localizações, apareceu para ela também. Visualizado recente, foi o que você acabou de clicar. Escritos aqui, né, por mim. Então, todos os que você escrever vai aparecer. Favorito. Eu posso favoritar qualquer documento, inclusive um documento que não fui eu que escrevi. Eu posso vir aqui, ó, e favoritar. Remover ou marcar aqui nos favoritos. E importante, se eu não for aqui, ó, vou até abrir esse documento. Eu tenho a opção de adicionar os favoritos. Eu consigo aqui, ó, ver quem tá com os acessos, mas tá vendo? Eu não consigo adicionar outros, ó. Você não tem permissão para fazer isso. Só consigo ver quem é que tá com acesso a esse documento. Eu não consigo marcar como importante. Importante só os proprietários da conta que vão conseguir, tá? Eu posso marcar como favorito e ver aqui aonde que ele tá. E aí, esse aonde ele tá, entra em outra parte de documentação. Então, só recapitulando, vou vir aqui, ó, para o usuário de administração. Esse usuário aqui criou já alguns documentos, inclusive uma estrutura de documentos. E aí, esses documentos podem estar disponíveis aqui, ó, nesta lista principal. Eles podem estar já relacionados a um quadro, porque assim que eu entrar no quadro, ele já vai aparecer aqui em cima. Quadro atual, quais são os documentos deste quadro? Ou até mesmo dentro de um cartão. E como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui, ó, Doc Simone. Eu vou vir nessa opção de localizações e eu vou falar onde que ele está. Se eu colocar que ele é um documento que vai ser adicionado à lista principal, ele vai aparecer aqui, ó, que essa é a minha lista principal. Então, qualquer usuário que tenha acesso a este documento, ele vai visualizar agora nessa lista principal. Então, vou voltar lá, ó, do usuário da Ada Lovelace. Apareceu aqui, ó, Doc Simone. Neste usuário, eu não tenho acesso para realocar ele, ok? Em uma outra hierarquia. Para isso, eu precisaria ser editor. Então, só estou movimentando as duas telas para vocês terem noção aqui como é que vai funcionar essa questão dos acessos. Aqui, ó, como proprietário, editor da conta, eu consigo aqui arrastar, né, para uma hierarquia que faça mais sentido, ok? Agora está dentro dessa hierarquia. E aí você vai conseguindo configurar. Coloquei dentro dessa hierarquia, essa hierarquia também está disponível nesse quadro, apareceu aqui. Show? Então, essa parte de localização é aonde você vai conseguir acessar esse documento. Então, só recapitulando, eu tenho a parte de acessos, quem vai conseguir fazer o quê? Então, você já pode criar uma hierarquia e deixar que determinado grupo de pessoas, de equipes e quadros vão ter acesso a esses documentos, e aí as pessoas podem criar documentos abaixo deles também. E aqui eu ponho a localização. Eu, como proprietária, já vai ser um que vai ficar dentro do quadro, vai ser um documento que vai estar na minha lista principal. E aí, nessa parte de localizações, vocês viram, tem lista principal, quadros,
que eu posso adicionar diferentes quadros, a mesma documentação, para poder já ficar o atalho aqui dentro. E cartões. Como que funciona essa parte de cartões? Você pode tanto pesquisar o cartão por aqui, então você digita o ID ou o título, lá dentro do card, aqui, ó, onde fica os anexos, ficavam os links. Tem também, ó, documentos, porque vocês vêm aqui, ó, mais, e aí eu tô corrigindo um bug, e eu falo, esse bug já tem uma documentação técnica ali, é uma documentação de arquitetura. Eu quero linkar essa documentação, aí ele abre aqui, ó, essa documentação mesmo que você quer linkar? Sim, ela mesma. Adicionar o card. Adicionei. Vou fechar aqui. Então, ela vai aparecer aqui, ó. Doc, arquitetura de sistema, da equipe 1, está disponível nesse cartão. Porque assim, você está de repente fazendo um projeto e aí tem as documentações do projeto que você queira linkar, ou até mesmo como é um bug aqui, eu quero documentar a arquitetura, a correção. Então, você deixou ali documentado e aqui você já linkou essa documentação com esse cartão. Então, pessoal, essa parte de documentação tem muitos detalhes aqui. Vou pedir para vocês explorarem, porque eu vou falar que foi um dos itens mais pedidos aqui das últimas agendas que eu fiz com os clientes. Então, testem aqui, ó, coloquem as documentações de vocês aqui. Mais uma vez, você pode colocar documentações para diferentes equipes. Esses acessos, eles estão bem separados aqui, o que faz sentido para cada equipe. Então, pode ser uma documentação específica para um projeto. Você pode compartilhar só com o pessoal que está fazendo parte daquele projeto. E vai linkando ali de acordo com as necessidades. Pessoal, essa é uma das novidades, tá? Esse vídeo é de novidades do Business Map. Então, eu já vou pular aqui para uma outra novidade, para não ficar tão longo esse vídeo, que é o seguinte: a parte de tarefas. Você já sabe, né, que eu consigo vir aqui, ó, filtrar uma hierarquia, eu filtro, tem todas as tarefas vinculadas. Show. Todas as atividades, né? Mas a gente tem dentro de cada cartão subtarefas. Então, eu poderia aqui criar uma subtarefa. Subtarefa 2, estou criando aqui, ó, essa foi concluída. Ó, eu posso adicionar tanto por aqui, tá? Não sei se vocês já sabem disso, ou vindo aqui dentro e adicionando essa subtarefa. E aí aqui eu já estou fazendo por atalho. Sub 3. Beleza. Ctrl Enter, criei. Qual que é a novidade? Eu tô com uma feature, essa feature tem várias histórias, essas histórias têm várias subtarefas. Eu quero saber tudo de subtarefa que tá para fazer, sem ficar aqui olhando uma por uma. Como que eu posso fazer isso agora? Eu venho aqui, ó, na minha feature, no meu cartão Pai, eu poderia estar falando de um programa, embaixo projetos e assim por diante. Venho na parte de subtarefas e agora tem essa opção, mostrar subtarefas dos cartões filhos. Marco isso. Ele vai me mostrar todos os cartões filhos que têm subtarefa, e inclusive se essa subtarefa foi feita ou não. Eu tenho aquela opção, né, de esconder subtarefas concluídas, deixar a amostra. Por aqui, pessoal, eu também consigo editar, tá? Então, eu consigo marcar por aqui e vai refletir, ó, lá na minha outra subtarefa. Então, isso facilita muito a gestão quando a gente está falando, né, de um app que tem várias histórias, você quer ver como é que tá andando, ou até mesmo outras hierarquias. Então, tem um cartão pai, ele vai mostrar as subtarefas do seu item filho. Show? Outro item aqui trazendo para vocês, também falando sobre whiteboards, que eu falei todos os vídeos, a gente está tendo novidade sobre essa parte aqui, ó, de quadros brancos. Vocês já sabem que vocês conseguem agora ter essa parte, tanto a governança ali das hierarquias, como a flexibilidade de criar diferentes formas aqui dentro. Já conhece também que a gente consegue importar os widgets de métricas para dentro do whiteboard. E agora o que a gente trouxe é a parte aqui, ó, quando você faz um filtro na pesquisa avançada, você fez um filtro aqui, ó, salvou esse relatório, tá aqui, ó, na opção de carregar. Ele é um widget que você vai poder tanto usar lá nos dashboards, lembra? Como você consegue trazer para cá. Ele aparece ali, ó, aplicativo personalizado, que aí poderia ser uma lista, igual eu fiz, um gráfico, enfim. A diferença é que agora, quando você coloca o widget aqui, você também consegue editar ele direto para o whiteboard. Então, eu clico aqui uma vez, ele está selecionado só para eu redirecionar. Clico aqui de novo, até ele ficar roxinho. E aí eu tenho a opção de vir aqui, ó, 3 pontinhos,
configurações. Vai para a parte de pesquisa. Então, eu venho aqui, ó, agora eu quero montar num formato de, sei lá, nome de coluna, eu poderia fazer por barra também. Atualiza o widget. Ele vai atualizar com base no que você acabou ali de editar. Então, você vai conseguir fazer isso por aqui e ele já vai atualizar o widget para este quadro e continua lá os filtros da mesma forma. Pessoal, além dessa parte, além que tá recheada de novidades esse vídeo, a gente trouxe novidades aqui na parte de contexto de IA. Espero que vocês estejam utilizando. Essas ferramentas de IA veio para apoiar no dia a dia aqui, na hora de responder um comentário, quebrar subtarefas, fazer um resumo. No prompt de resumo, já era possível trazer aqui, né, cartões filhos do primeiro nível, para poder ajudar na hora de você fazer um resumo. A gente também incluiu essa opção na parte de descrição do cartão. Então, descrição do cartão, você vai criar um prompt para poder apoiar na escrita daquele item, daquele cartão, certo? E aí você vai digitar o prompt, vai digitar aqui alguns pontos adicionais, como qualquer outra parte ali da parte de ferramenta de IA. Aqui nas partes de propriedades, o que a IA do Business Map vai ler para poder esse prompt aqui te apoiar na descrição, temos também cartões filhos do primeiro nível. Então, na hora de fazer a descrição, ele vai olhar os cartões filhos para poder te ajudar na descrição daquele item. Perfeito? E aí aqui, a mesma configuração do que a gente já falou em outros vídeos. Pessoal, dei uma acelerada agora para o vídeo não ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas principais novidades. Vou falar para vocês, olha, testem essa parte de documentação que está aqui dentro, essas outras funcionalidades. Me conta o feedback de vocês. Se vocês gostaram, né? Lógico, não pode esquecer de clicar aqui em gostei. Me conta qual foi a principal novidade que vocês mais gostaram. E se vemos no próximo vídeo.